dia, irmãos, bom dia, visitantes, sejam todos bem-vindos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. A leitura referente à pregação se encontra em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Depois do livro de Hebreus, você encontrará o livro de Tiago. Tiago capítulo 3, versículo 1, diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e têm sido domados pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e inteligente, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura e ambição egoísta, não se vangloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terreno, não é espiritual, mas é demoníaco. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Vamos orar e pedir a bênção de Deus nesse momento. Bondoso Deus e eterno Pai, Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, nosso Senhor, Salvador e Mestre, nós queremos, ó Deus, colocar diante de Ti a nossa petição agora, que o Senhor, ó Deus, possa vir a falar conosco, de forma que venhamos a entender e compreender o que é melhor para nós, Pai. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem falado à Tua igreja, e neste momento, ó Pai, compreendemos que é um momento do culto, de louvor, onde o Senhor falará conosco, através do Seu servo Otávio. Que o Seu Santo Espírito corrobore para que Ele possa falar, ó Deus, de acordo com os oráculos do Senhor, e que a Tua igreja seja edificada, transformada, e que o Senhor seja louvado, Deus. Obrigado pelo Seu divino poder.
por tudo de bom que o Senhor tem feito. Pedimos que o Senhor receba de nós tudo aquilo que nós fizemos até agora. E queremos também, Pai, pedir ao Senhor que ministre aos nossos corações nesse momento. Entendemos que agora é a vez a qual o Senhor falará conosco. E estamos aqui dispostos e abertos a Deus para ouvir aquilo que o Senhor tem nos dizer. Louvado seja o Senhor nesse momento e que nós possamos nos desvencilhar de qualquer pensamento, de qualquer preocupação exterior, a não ser o Senhor nesse momento. Queremos pedir que o Senhor nos restaure, nos revigore, nos coloque, a Deus, prontos para mais uma semana. E assim vivemos para a glória do Senhor. Louvado seja, em nome de Jesus, nosso Senhor, Salvador e Mestre, que oramos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Mestre. Ele é o maior de todos os professores. Ele é o maior de todos, em quase qualquer área que você pode imaginar. Podemos dizer até que em qualquer área, Jesus é o maior. Ele é o médico dos médicos. É o maior de todos os médicos. Gostaria de passar um slide, por favor. Ele é o maior cardiologista de todos os tempos. Você fala, poxa, Jesus é cardiologista? Nós não estamos falando do coração enquanto músculo. Com certeza ele também poderia curar um coração doente, mas estamos falando do coração enquanto centro da vontade humana, enquanto aquele lugar onde você toma as suas decisões, aquele lugar de onde vem todos os seus pensamentos, os seus sentimentos. No tempo antigo, o coração era o centro da sua vontade. E nós ainda temos essa concepção de coração. Quando pensamos em coração, hoje ainda pensamos sobre sentimentos, pensamos em decisões. Assim como o homem decide o seu coração, assim ele fará. A Bíblia então nos traz uma passagem que o Ronaldo leu hoje, de Tiago 3, e nos traz um retrato de uma forma de vida, uma maneira de vida. E esse capítulo é conhecido como o capítulo da língua, né? A língua. E essa palavra vai falar sobre o coração. É que nós vamos entender o processo que existe. Vou pedir para o passar mais. Então, como está o seu coração hoje? Qual é a análise que você faz do seu coração? Você tem um bom cardiologista? Ele faz algum exame em você quando você vai lá, ele coloca aquele estetoscópio, né? E ouve o batimento, e aí ele vai dizer, está bom o seu coração, ou não está bom. Quais são os sintomas quando não está bom? O ritmo, ele não está certo, ou então a força não está certa, ou ele pode estar fraquinho, ele pode estar acelerado, né? Pode estar muito devagar. E aí então como é que você vai corrigir isso? Você vai corrigir fazendo uma alimentação melhor, talvez você corrija implantando um marca-passo, ou talvez seja uma coisa mais grave, talvez o coração esteja parado, e aí então é necessário usar um desfibrilador, né? Desfibrilador é aquele aparelho que os médicos pegam e põem no tórax da pessoa e fazem aquele puff, né? Em choque. Talvez o seu coração esteja nesse momento, você não sabe, mas se Jesus analisar o nosso coração, como é que ele está hoje? Como é que nós podemos fazer essa análise? Não do coração músculo, mas do coração, de fato, o centro da vontade humana. Eu imaginei que se alguém pegasse a Bíblia e colocasse assim no peito e tentasse fazer aquele choque, vai funcionar? Não vai. Jesus também fala que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos purifica, ela nos limpa. Eu imaginei então usar a Bíblia como se fosse um sabonete, passar assim no coração, não vai funcionar. Porque não é externo, não é uma coisa mágica, mas a Bíblia precisa ser recebida, ela precisa ser implantada no seu coração. E como é que é feito isso? É por via auricular, né? Não é por via outra. Não existe uma mágica que alguém abre a cabeça da outra pessoa e enfia a palavra de Deus lá dentro. Não dá. A pessoa precisa ouvir a palavra de Deus e então entender a palavra de Deus e implantá-la em seu coração. É assim que funciona. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui hoje.
Então, o Tiago fala para nós desse mal incontido da língua. Dá para vocês verem bem que é uma língua como se tivesse um cacto na língua da pessoa. E já imaginou, você conhece alguém assim, que só sai espinho, ela abre a boca e você sai de perto, porque só sai farpa para todos os lados. O Tiago está retratando essa situação, né? Ela funciona como uma fonte de veneno. Abra aí Tiago 3 e veja aí no versículo, se não me engano, o 14. Vamos ver o 7 em diante. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Sabe quando eu leio esse versículo? Esses dias eu vi as fotos de um irmão que foi para Orlando. E ele trouxe lá as pessoas, naqueles vídeos, que uma baleia é controlada pelo ser humano. Não, tudo bem que a pessoa controle um peixe, ou controle um cachorrinho, ou consiga controlar uma ave, que é incrível. Mas daí controlar uma baleia realmente o ser humano consegue controlar coisas incríveis, mas a língua ela é algo incontrolável. Fala que a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. A língua, então, ela tem esse veneno que ela sai, o veneno sai. Mas Jesus nos informa que não é o que entra na boca do homem que contamina o homem, em Marcos 7, mas sim o que sai da boca, que contamina a fonte. E Tiago nos traz aqui então essa revelação. De onde vem a maldade da língua? A língua, ela fala do quê? A boca fala do que o coração está cheio. Então ela diz que a língua é um veneno que ela corre para fora, mas também corre para dentro. É um veneno que começa a contaminar a fonte. Por isso que ele diz que a língua, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Está vendo como é inconsistente? Como é que nós podemos usar a nossa boca para louvar a Deus como louvamos agora, e ao mesmo tempo criticar alguém, falar mal de um irmão, falar mal dos próprios pais às vezes, ou dos filhos, ou falar mal do governo, ou de qualquer outra coisa? Nós não devemos estar usando a nossa língua, nós não fomos feitos para isso, nós devemos usar a nossa língua para o bem. Ele fala então que da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ele está dizendo que acontece isso, mas não pode, não deve, porque que tipo de fonte é você? Que tipo de fonte sou eu? Eu sou uma fonte de água doce ou uma fonte de água salgada? Você já foi num dia que você está com muita sede, ir lá na praia, e de repente dá aquela sede louca, aí você corre para a água, e aí se enche a boca de água. Mata a sede? Não, porque a água salgada não mata a sede, aumenta a sede. A água, essa fonte não é fonte boa. Precisamos de uma fonte de água doce, que é uma água que alimenta, é uma água que mata a sede. É desse tipo de fonte. E aí então alguém corre atrás de você e busca uma fonte de água doce. E aí, em vez de encontrar palavras de vida, palavras que matam a sede, encontram palavras salgadas. É disso que Tiago está falando. Isso não pode ser assim. E ele continua dizendo que isso vai ser um ciclo. As conversas, fala em 1 Coríntios 15, 33, que as conversas, as más companhias corrompem os bons costumes. Quando você conversa com alguém e ele está amargurado, o que vai acontecer com você? Você vai ouvir palavras amarguradas. É tudo bem, você está imune àquilo, mas daqui a pouco você conversa com outra pessoa, e aí ela também comenta alguma coisa naquele sentido. E aí sabe o que você faz? Fulano já me falou. E aí você conta aquilo que a pessoa falou para você. E aí ele começa um ciclo. Passa mais um, depois eu volto. É um ciclo. O coração, né, está ali preso, contaminado, e a língua falando de coisas venenosas, falando de coisas ruins, e contamina o coração.
que joga mais veneno para a língua, e a língua joga mais veneno para o coração, e assim é um ciclo de vício, é um ciclo que leva à morte. Eu quero então entrar nesse trecho de Mateus 18. Abra sua Bíblia em Mateus 18. É uma parábola. Jesus nos conta essa parábola de Mateus 18. E eu não vou ler a parábola toda, mas Mateus 18, do 23 até o 26, Jesus nos conta uma parábola do homem que não perdoava, do homem que recebeu um grande perdão. Ele foi a um rei e ele tinha uma grande dívida. É mais fácil ler, né? É mais rápido que contar a história. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou a ser, eu estou em Mateus 18, versículo 23. O reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou a ser, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Essa quantidade são 10 mil talentos. Seria o equivalente a 10 mil anos de trabalho. É uma quantidade realmente enorme. No versículo 25. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, seria 100 dias de trabalho, 3 meses de trabalho. Olha como a dívida desse homem que devia para esse servo era muito menor do que a dívida que foi perdoada do servo. 10 mil talentos, que eram anos de trabalho, contra 100 denários, dias de trabalho. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Essa palavra perdão, no texto de Lucas 6,37, ela pode ser traduzida como liberar, libertar. Então, não sei se dá para vocês verem esse desenho, é na verdade um passarinho preso de uma gaiola. O coração que retém o perdão é como um passarinho preso de uma gaiola. Não é algo que nos alegra. Você não vê um passarinho preso e fala: puxa, que bom que ele está preso. Você quer ver ele voando, você quer ver ele exercendo aquilo que ele foi feito. O perdão contido, ele é assim, ele é um passarinho preso. É como uma carne que você pega, tira da geladeira e guarda. Imagina que você pega um bife e põe no bolso e sai andando por aí. Aquele bife vai estragar, ele vai ficar mal cheiroso, vai ficar viscoso, vai ficar um nojo. Assim é o perdão. Quando nós temos que liberá-lo, ao invés de liberá-lo, nós colocamos no bolso e saímos por aí com ele ali preso. É como esse passarinho nessa gaiola. Ele não foi feito para isso. É necessário liberar o perdão. É permitir que o outro seja libertado. É nesse conceito, é com essa ideia que Jesus conta essa palavra. É necessário que você liberte o seu conservo, porque você foi libertado do grande pecado, da sua grande dívida impagável, e Deus teve misericórdia de você. Agora é hora de você também liberar o perdão para os seus irmãos. Como é que acontece isso? Eu não consigo. Normalmente é assim, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Por quê? Porque você está alimentando aí, mais um para frente agora. Está vendo? É um ciclo. A língua fala mal, você começa a pensar mal daquela pessoa. Logo você encontra outra pessoa que também fala mal. E aí aquilo começa a contaminar seu coração. E você aprisiona mais ainda aquilo. E na próxima conversa você está mais amargurado ainda. Há mais amargura. Mas nós cristãos não fomos feitos para sermos assim.
Nós fomos feitos para outra coisa. Então, nesse ciclo de Mateus 18 e Tiago 3, esse ciclo leva à morte. Passa mais um pouco. Então, qual que é o tratamento para isso? Nós já descobrimos qual é o mal. Qual é o tratamento? Como é que eu faço para me livrar dessa situação em que ele vai levar à morte? É vicioso. É que nem um drogado. O drogado ele põe na droga, ele sente necessidade de mais droga e assim ele vai atrás de mais. E essa coisa de fofoca, de falar mal dos outros, de se amargurar, de alimentar a amargura, isso é um vício. Isso nos faz mal, mas nós queremos mais. E parece que quanto mais você faz, mais você vai aprofundando. Você não vai aliviando a mão de quem você não gosta. Você vai apertando mais. É algo terrível. Como fazemos então para nos libertar? Nós precisamos de um instrumento. Esse instrumento não pode ser físico. Esse instrumento tem que ser espiritual. Hebreus 4:12 tem essa passagem que fala: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é eficiente, ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e intenções do coração. A palavra de Deus, ela discerne. É necessário nós confrontarmos os nossos pensamentos, a nossa situação interna. É necessário nós confrontarmos o nosso eu com a palavra. A palavra precisa ter contato comigo. Ela então vai limpar o meu coração. Se eu não tiver esse contato, se eu não permitir que a palavra me confronte, se eu sempre pensando na palavra como para alguém, eu penso na palavra: olha, essa pessoa precisava estar aqui para ouvir isso agora. O meu primo, aquele linguarudo, ele tinha que estar aqui hoje. Não, eu não estou falando com o seu primo, ele não está aqui hoje. É com você, é comigo. Isso é para mim. E eu preciso me confrontar com a palavra. A palavra de Deus condena a amargura. A palavra de Deus condena o mal dizer. A palavra de Deus condena que sejamos uma fonte de água doce e água salgada. Não podemos ser assim. Água doce e água salgada junto não é água doce meio salgada, é água salgada. Mais um. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Veja, a palavra de Deus vai nos limpando. Leia a palavra de Deus. Se contamine com a palavra de Deus. Imagine um recipiente com água, e aí você tem ali uma água barrenta, bem barrenta. E aí você pega uma torneira e joga em cima, pega a mangueira e joga a água ali dentro. O que vai acontecer com aquela água barrenta? Você vai enchendo de água limpa. E aí o barro vai saindo. Imagina a cena. A água vai saindo, aquela água suja, e você vai jogando mais água limpa. Mais água limpa, mais água limpa. O que vai acontecer? Toda a água suja em algum momento vai deixar de estar ali. Ela vai estar limpa. Toda a água salgada que está no seu coração vai sair, porque você está jogando tanta água limpa, você está jogando tanto da palavra de Deus, você está jogando tantas coisas boas ali dentro, que não é possível mais que haja água salgada, porque a fonte foi corrigida. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus liberta. Liberta você da sua mágoa e liberta o outro. Você libera o pecado e é uma liberdade. Todos ficam libertos. João 20, versículo 23, nos diz que se você perdoar alguém, os seus pecados verdadeiramente serão libertos, serão perdoados. É bom viver preso ou é bom viver livre? Qual é o tipo de vida que você quer levar? Certamente, quando nós não perdoamos alguém, aquilo nos persegue. O Salmo 51 fala que certamente os seus pecados me perseguirão. Salmo 51, versículo 7. O rei Davi escreve: os meus pecados certamente me perseguirão. Se você fez alguma coisa errada na vida, talvez você esteja vivendo bem agora, mas um dia, quando você menos espera, você vai ser confrontado com aquilo. E eu espero que não seja diante de Jesus, na volta dele, porque aí não tem volta. Aí agora é só esperar Jesus no julgamento. E o julgamento que Jesus disse é que se você não perdoar os pecados dos seus irmãos, tampouco os seus pecados serão perdoados.
Vamos ver mais. Então qual é a solução? A solução está na vista. Tem a história de um homem que queria vender um cavalo. E o cavalo era lindo, era maravilhoso, era grandão, era excelente. E aí então veio alguém e perguntou: qual é o preço? Ah, 5 mil reais. Eu falei: rapaz, é dinheiro, mas por esse cavalo ele vale. Mas ele tem algum problema, né, para estar tão barato assim. Aí o dono do cavalo falou: ah, se tiver um problema, está na vista. E aí o cara olhou, deu uma volta, olhou as patas, olhou os dentes, olhou a força do cavalo. E aí falou: olha, rapaz, está barato demais. Tem algum problema desse cavalo? Ah, se tiver um problema, está na vista. Aí o cara olhou. E realmente o problema estava na vista, né? Ele comprou o cavalo e descobriu que o cavalo era cego, né? O problema está na vista. O problema está em como nós olhamos o mundo. E como nós olhamos o mundo precisa ser como Jesus olha o mundo. Jesus olha o mundo de uma outra forma. Quando Jesus olha para um pecador, ele pensa: como essa pessoa vai ser bonita quando ele se converter a mim de todo o coração. Como essa pessoa vai ser especial no reino de Deus quando ele estiver seguindo Jesus. Como é especial quando nós compartilhamos o amor de Cristo. É assim que Deus nos vê. E Ele nos vê com uma tremenda paixão. Ele não está olhando os nossos defeitos, Ele não está olhando os nossos erros. Ele quer que nós venhamos a nos arrepender e viver uma vida diferente. Ele já está olhando no futuro, como vai ser bom quando você estiver vivendo uma vida reta diante dele. Quando nós olhamos as pessoas, pisou na bola comigo, me perseguiu, me machucou, e eu lembro de tudo isso, está aqui, arquivado no meu caderninho, lá dentro. E eu vou falar sempre com as pessoas, eu vou reter o perdão, eu vou prender isso, mas não faça isso, seja como Jesus, porque Jesus disse que os olhos são a luz da alma, os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, então todo o corpo será cheio de luz, mas se os olhos forem maus, o corpo todo será em trevas, e que grande trevas será. Também Efésios 1:18 fala que oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olhe as pessoas como um grande herdeiro de Deus. Você consegue olhar para alguém e pensar que ele é um herdeiro de Deus? Olhe para as pessoas. Aquela pessoa que você tem dificuldade, você não está perdoando, ela pode ser um herdeiro de Deus. Se ela não é ainda, é agora a oportunidade de você levar a palavra de Deus para aquela pessoa. E através do perdão, mostrar o perdão que Deus exerceu na sua vida e você então revela para as outras pessoas. A Bíblia nos prevê de que aquela pessoa que libera o perdão é porque ela recebeu de fato o perdão de Jesus. Ela entendeu qual foi a profundidade do perdão que Jesus entregou na vida dela. E ela não vê outra saída a não ser perdoar os outros. Uma ocasião, eu vendi um carro. E era um tipo velho. Eu tinha recebido aquele tipo de uma transação com um apartamento. Aquele carro, olha, se arrependimento matasse, né, já estava morto. Mas se eu pudesse voltar no tempo e descomprar aquele carro, depois desvendê-lo, porque eu vendi para uma mulher e ela me pagou com 3 cheques. Os cheques nem eram dela. O primeiro cheque foi compensado, mas o segundo cheque, milão, nada. Um cheque, né, que vai para o caixa elástico, né, vai e volta. Não valeu para nada. E o terceiro cheque também muito menos. Então nós fomos lá, fui eu e a Alessandra, nós fomos lá, batendo na casa da mulher. E a mulher passando uma situação muito difícil, muito difícil. A mãe dela doente, filho com problema, e ela desempregada, e ela me explicou: olha, esse cheque que eu recebi de uma pessoa, eu mexi com transação de máquina de caça-níquel, que na época era legalizado, mas já era uma coisa complicada. E ela falou: olha, e se eu não pagar esse dinheiro, eles podem vir atrás de mim e pode dar vários problemas para mim. Sabe, aí eu pensei bem, pensei R$2.000, R$2.000, e agora? Eu olhei para a Alessandra, nós oramos com aquela mulher, e foi uma das coisas mais complicadas que eu fiz.
Falei, olha, Deus tem me abençoado tanto. Naquele mês eu recebi uma comissão que eu não estava esperando e cumpria os R$2.000. Falei, sabe a questão? Eu vou confiar que Deus vai me abençoar de novo, sempre. E eu vou deixar isso para lá. Eu falei para ela, você quer saber uma coisa, Luciano? Depois da terceira vez que eu fui lá conversar com ela, que nós oramos nesse dia, eu falei, deixa para lá. Fica assim mesmo. Eu acho que os cheques estão até guardados até hoje, nem sei que estão frequentes. Mas eu me libertei daquilo. Eu nunca mais sofri com aquele dinheiro, esperando que um dia eu pudesse receber. E ela também foi libertada. Ela não ficou preocupada se aquele cheque ia voltar, se não ia voltar, se os gangsters iam lá matar ela ou não. E tá bom, ficou assim. Foi libertador para mim, foi muito bom. E eu senti você. Eu podia ficar namorado com ela, mas eu não fiquei. Eu olhei ela como alguém que Deus ama. Eu falei, olha, Deus ama essa mulher e talvez Ele queira abençoá-la através de mim. Então que seja assim. E foi difícil, mas foi. E foi melhor para nós, para todo mundo. Então é necessário que haja uma nova fonte, porque o problema está na fonte. Qual é a fonte? A fonte é o coração. O coração está sendo contaminado pela língua e a língua está contaminando o coração. Então, assim como Tiago 3 e Mateus 18, nós temos um outro ciclo, um ciclo virtuoso em Colossenses 3. Abra sua Bíblia em Colossenses 3. Uma nova vida, um novo coração, um novo linguajar. Colossenses capítulo 3. O capítulo todo fala sobre o novo nascimento. Ele fala no versículo 1: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Você ressuscitou com Cristo? Você é nova criatura? Então você morreu para as coisas do mundo. Fala no versículo 3: pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Façam então morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, versículo 8, mas agora, e esse mais agora é o ponto de virada, é o ponto que nós chegamos à conclusão que eu preciso mudar, porque eu morri. Eu não sou mais do mundo, eu pertenço a Jesus, eu tenho que viver uma nova vida. Versículo 8, então faz mais agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente do falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que é a paz de Cristo. Que a paz de Cristo seja o juízo em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, e ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus, aonde? Em seu coração. Você percebe que é um paralelo quase que perfeito entre Tiago 3 e esse capítulo 3 de Colossenses? Tiago 3 está falando sobre a língua que contamina o coração, que contamina a língua, que fala mal das pessoas e que não há paz, há guerras. Mas agora em Colossenses 3 ele está falando: vocês nasceram de novo, habite em vocês a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, e isso vai renovando. A sua forma de falar muda, a sua forma de agir muda, a sua forma de pensar muda, porque você agora é nova criatura. Se você nasceu de novo, se o Espírito de Deus habita em nós, então que assim seja, que nós vamos viver uma nova vida.
Tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele glória a Deus. É em paz que se semeia as boas novas do Evangelho para aqueles que são pacificadores. Paz é algo necessário na nossa vida. Hoje a pregação foi sobre paz. Ela não foi sobre perdão? Sim. Como é que geramos a paz? Através do perdão. Faça como Abraham Lincoln disse uma vez: elimine todos os seus inimigos, faça deles amigos. Transforme seus inimigos em amigos. Você tem inimigos? Então coloque-os na presença de Deus. Um último pensamento. Você tem hoje mágoa que você tem alimentado no seu coração? Isso é pessoal. É pessoal, é você. Tem alguém na sua vida que você tem uma mágoa guardada? Aquela pessoa te magoou. É hora, e hoje é um bom dia, de você liberar essa mágoa. Primeiro entre você e Deus. Mas depois é necessário também que você comunique a essa pessoa, de alguma forma. Mas que haja reconciliação. Porque Deus é Deus de reconciliação. Porque Ele reconciliou consigo o mundo em Jesus Cristo. Ele quer ter paz conosco e quer que nós tenhamos paz com os outros. Quando nós não temos paz, a nossa oferta diante de Deus é comprometida. Em Mateus 7, fala que se você tem uma oferta a Deus e tem alguém que tem algo contra você, você deve deixar a sua oferta ali, voltar e fazer a reconciliação com aquela pessoa, e então a sua oferta tem valor. Quer dizer que a oração, quando nós estamos em pecado de não perdoar as pessoas, ela está comprometida. E eu quero ofertar a Deus com o coração puro e limpo. Eu quero fazer então hoje um desafio bom. Se você tem hoje a mágoa ou um perdão retido, faça um plano de como é que você vai agir. Coloque um prazo, coloque um como. Os 4 P's, né? É pessoal, é plausível, é possível, tem um prazo e tem um plano, tem um como. Pessoal, plausível, plano e um prazo. Estipule aí um prazo. Uma semana? Ah, não, semana é muito pouco, não dá, não vai ser, não é assim. Eu tenho que esperar que Deus trabalhe no meu coração e eu sinta a vontade de perdoar aquela pessoa. Não faça isso. Não sinta nada. Não é questão de sentimento. É questão de decisão. Você decide. E aí você vai agir de acordo com a decisão que você tomou. Siga a palavra de Jesus. Obedeça o que Jesus mandou. E não ligue muito para os seus sentimentos, não. Para mudar, não quero o seu sentimento. Tá bom. Tenha seus sentimentos. Sinta à vontade. Mas não dê trela para eles. Obedeça a Jesus. Eu quero então fechar com esse desafio. Perdoe as pessoas. Fale bem das pessoas. Deixe que Deus renove a fonte que há em você. E experimente o nascer de novo. Porque essa aqui é a vontade de Deus. Gostaria de convidar então todos para nós termos uma oração. Eu quero orar com os irmãos. Amado Deus bondoso, nós estamos tão gratos, Senhor, diante de Ti, que o Senhor tem perdoado os nossos pecados. E nós não tínhamos a menor condição de honrarmos esse compromisso com o Senhor. Mas através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz por nós, que foi planificado desde a fundação do mundo, nós recebemos a graça, recebemos, Senhor, o perdão, recebemos, Pai, a remissão dos nossos pecados, a propiciação dos nossos pecados. Ó Deus, realmente do amor, da misericórdia e do perdão que há em Jesus Cristo, possamos experimentar na nossa vida hoje o viver de acordo com a Sua palavra. Ó Pai, nos perdoe e nos ajude a perdoarmos a quem nos persegue. Que Deus seja louvado hoje e que o perdão hoje seja liberado nessa igreja, na minha vida e na vida de cada um que hoje deseja. Em nome de Jesus, amém.